Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Deus abençoe, Deus faça de cada um de vocês a própria bênção, a própria fonte de bênção. A palavra, pela palavra de Deus, deu-se início a tudo que existe nos céus e na terra. Toda a criação começou com a palavra de Deus. Toda a criação. Você sabe que o casamento começa também com uma palavra, né? Um namoro, um noivado, tudo começa com uma palavra. A profissão que uma pessoa abraça começa com o estudo da palavra. Então, a palavra é que faz comunicar as pessoas, que fazem as pessoas se comunicarem. É de alma para alma. Mas a palavra de Deus é mais do que palavra. A palavra de Deus traz à existência as coisas que não existem. Como vai entender isso? Só através da fé. E foi por isso que o Senhor Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Eu gosto de falar e pregar e ensinar sobre a palavra de Deus, porque ela desperta uma fé inteligente, uma fé que pensa, uma fé racional, uma fé que pesa, que avalia. E essa é a fé que Deus nos dá através da sua palavra. Interessante isso. Você, minha amiga e meu amigo, que deseja construir a sua vida, seja numa profissão, seja no casamento, seja em qualquer atividade da sua vida, você tem que começar com a palavra. Você tem que começar ouvindo a palavra que traz a vida, que é a palavra de Deus, que inspira, que orienta, que faz a gente se sentir seguro, porque não é palavra simplesmente de um homem e de uma mulher, mas é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus traz à existência as coisas que não existem. Por quê? Porque a palavra de Deus carrega espírito e vida. O espírito da palavra de Deus é o Espírito Santo. Muito legal isso. E quando nós damos ouvidos à palavra de Deus e a obedecemos, praticamos, então essa palavra se materializa em uma vida nova
em nós. Por isso, é importante que todos venhamos dar a importância que merece a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Deus falando com a gente. Quando você lê a Bíblia Sagrada, e na nossa Bíblia, a Bíblia Fiel, essa Bíblia que nós fizemos comentários, tem os nossos comentários de fé, ela ajuda as pessoas a raciocinarem, ajuda as pessoas a meditarem, a avaliarem, a pesarem aquilo que elas estão lendo. Porque eu não encontro nada mais importante nessa vida do que a própria palavra de Deus, porque foi ela que me deu vida. Foi a palavra de Deus que me deu vida. E mais, é tão forte isso, porque eu lembro que quando eu a ouvi pela primeira vez, eu fiquei encantado. E eu era uma pessoa problemática, eu era uma pessoa complexada, eu era uma pessoa, sabe, como a gente se sente, o patinho feio da família? Assim era eu me sentia assim. Não que os meus familiares me vissem assim, mas eu me sentia assim. Eu era oprimido, eu tinha medo, eu era tímido, você não tem ideia da timidez que eu carregava comigo. Mas quando eu conheci a palavra de Deus, quando eu tive acesso à palavra do meu Pai, do meu Senhor, do meu Deus, então essa palavra me libertou dos meus complexos, da minha timidez, me libertou de todo o marasmo que eu carregava, de toda a miséria espiritual que eu carregava dentro de mim, e me fez uma nova criatura. E é isso que a palavra de Deus faz. Talvez você, quando lê a Bíblia, você lê sem meditar, você lê rápido, você lê querendo chegar no final do capítulo para você chegar e confessar, olha, eu li hoje o capítulo tal e tal. Mas se você não lê a Bíblia comendo cada palavra, observando os seus acentos, suas pontuações, se você não observar, então você não vai tirar o proveito. Por exemplo, agora nós estamos falando da palavra de Deus. Olha só o que Jesus disse: as palavras que eu vos digo, a palavra de Jesus, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. São espírito e vida, quer dizer, o Espírito de Deus, a vida de Deus é passada para nós através da sua santa palavra. Então, amiga e amigo, leia com cuidado a palavra de Deus. Leia despreocupado. Leia sem ansiedade. Leia e medite em cada palavra. Observe cada vírgula. Observe perfeitamente os verbos. Você vai descobrir o tesouro que é uma vida nova, que Deus passa para você através da sua palavra. Você sabe que Abraão recebeu a palavra de Deus. Eu te abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Abraão recebeu a bênção da primogenitura. Abraão foi feito primogênito de Deus. Depois, Abraão passou a mesma bênção, a mesma palavra, o mesmo espírito, a mesma vida para o seu filho Isaque. O seu filho Isaque, por sua vez, transferiu essa herança magnífica, gloriosa, divina, para o seu filho Jacó. E Jacó
mais tarde passou para os seus filhos. E assim, minha amiga e meu amigo, essa palavra chegou até nós. E chega até você agora, para arrancar de dentro de você aquelas trevas, aquele espírito de que você se sente diminuída, aquele espírito de descaso para com você, aquele espírito de patinho feio, patinha feia, e faz de você uma pessoa, um gigante na fé. Transforma a sua mente, a palavra de Deus transformando a nossa mente, transforma a nossa vida. Não adianta você conquistar todo o ouro do mundo, mas se dentro da sua cabeça não houver a palavra de Deus, que é espírito e vida, você vai continuar pobre e miserável. Essa é a verdade. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Leia a palavra de Deus com carinho, com capricho, com ternura, com atenção. E você vai descobrir a grandeza dela, efetuando maravilhas na sua vida. Eu era oprimido, eu era endemoniado, eu era possuído por espíritos imundos. Mas quando eu ouvi a palavra de Deus, quando eu li, quando eu entendi a palavra de Deus, quando eu bebi da palavra de Deus, os espíritos da fraqueza, da miséria, os espíritos da timidez, o espírito da prostituição, o espírito daquela vida mesquinha, indecente que eu vivia, saiu. Esses espíritos saíram e o Espírito de Deus passou a habitar na minha mente. É por isso que o apóstolo Paulo fala: nós temos a mente do Senhor Jesus Cristo, quando a gente tem o Espírito Santo. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras que trazem mensagens de alguém que se deu por nós, que às vezes nos fazem tremer por não as querermos viver. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras bem escolhidas e preparadas com amor, enfim nos falam de vida, que é o próprio Senhor. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos virão. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício.
O seguidor vale porque soma, o discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus. Meu nome é Mateus, eu cresci numa família muito humilde. A minha casa não tinha quase recurso algum. Eu lembro que a gente morava numa casa de 2 cômodos, onde tinha muitos insetos. E a minha infância foi uma infância muito ruim, porque eu não tive pai, eu não conhecia o meu pai. Meu nome é Maria, sou mãe do Mateus e eu tive 3 filhos e tive que trabalhar muito para poder criá-los sozinha. Eu pagava aluguel e foi muito triste porque ele tinha o sonho de ser jogador de futebol e acabou comigo porque eu não podia levar ele para fazer peneira, não podia levar ele em nada. Eu fui vendo os sonhos dele acabando. A minha mãe era uma batalhadora, porque ela sozinha, com um salário muito pequeno, conseguiu nos sustentar, nos criar, nos dar o suporte, mas faltava muito. Eu lembro que a gente tinha apenas arroz e polenta para comer. Às vezes a gente não tinha isso e eu via a minha mãe chorando porque ela não tinha como dar o alimento para nós. E isso me marcava demais. Era um bom menino, cuidava dos irmãos e por esse motivo de eu não poder acompanhar ele começou a se perder. A rua me educou, a rua me deu questões, abordou questões comigo que minha mãe não abordava. Então a rua, os amigos, as amizades, eu lembro que eu passava horas da noite, assim que ela chegava em casa do trabalho, eu ficava a noite inteira na rua, me ofereciam cerveja, eu tomava, às vezes não dava nem vontade de tomar, mas eu tomava porque eu queria aparecer. Comecei a fumar cigarro, porque a maioria dos meus amigos, aquela roda de amigos, fumava cigarro, para eles era normal. Comecei a ver mudanças nele, deu uma hora alegre, outra hora ele já estava alterado, entendeu? E eu perguntava para ele, ele falava que mãe, eu só ia beber, só bebia. Eu comecei a gostar muito de música eletrônica. E o meu primo que estava na minha casa, a gente estava ouvindo rádio e ficamos sabendo de uma balada que teria. E era uma balada muito conhecida. E despertou nosso interesse, a gente falou, vamos ir. E foi ali a primeira vez que eu tomei êxtase, que eu usei o êxtase. E eu lembro que a sensação da primeira vez foi algo incrível. Tudo era colorido, tudo era lindo. Eu lembro que eu olhava para o meu primo, ele dava risada, eu dava risada com ele, parecia tudo feliz. Foi que aí eu comecei do êxtase, passei para o LSD, conheci a ketamina, que era o anestésico de cavalo, que era fluido de óleo de avião, comecei a baforar lança-perfume, cristal, cogumelo, maconha, mesclado, bebida. Eu lembro que cocaína, eu cheirava dentro do banheiro da balada, eu trabalhava, mas eu não via nem 1 centavo do meu salário, porque eu gastava entrando em baladas, eu gastava com droga, com bebida. Então, praticamente, eu lembro que eu não tinha dinheiro para passagem para ir trabalhar, eu tinha que pedir emprestado, porque eu gastava o dinheiro em balada, em bebida, em festas. Eu pensava assim, meu filho está se perdendo. Meu filho está se perdendo. E o que eu faço agora? O que eu faço por ele? Estava perdida também. Eu também estava perdida. Porque por mais que eu tinha fé, eu não sabia o que fazer. Porque eu nunca tinha lidado com coisa de droga, com essas coisas na minha família, não existia. Eu comecei a colocar para fora aquilo que estava dentro de mim. E eu queria chamar a atenção ainda mais negativamente. Eu lembro que eu comecei a fazer tatuagens e as tatuagens que eu gostava de fazer, nenhuma eram pequenas. Mas ele, mãe, é só uma. Daqui a pouco eu vi o Mateus com 2, já vi o Mateus tatuando e ele falava para mim, eu vou fechar meu braço, vou fazer isso. Nossa, ficava muito triste. Comecei a tatuar morte no braço, caveiras no braço, pessoas sendo enforcadas no braço, eu tatuei. Comecei a colocar piercing, coloquei piercing no nariz, no septo, alarguei a minha orelha.
E eu comecei a colocar para fora aquela revolta que eu sentia dentro de mim, aquele vazio. Comecei a fazer corte de cabelo, usar camisas todas rasgadas. Eu não tinha mais rumo, eu só queria chamar a atenção de uma forma negativa. Eu lembro que o olhar da minha mãe era um olhar de desespero. Ela queria me ajudar, mas ela não sabia como. Eu orava bastante por ele, como eu orava pelos outros também. Mas eu orava bastante, porque chegou finais de semanas que o Mateus saía na sexta, só voltava no domingo, na segunda de manhã. Ela ficava acordada até 3, 4 horas da manhã esperando eu chegar, com uma esperança que eu chegasse vivo. Eu lembro que ela falava, eu estava esperando para ver se você ia chegar vivo. Eu imaginava que um dia o telefone ia tocar e seria de um hospital, seria de uma funerária, alguma coisa assim. Eu imaginava. Veio a primeira princípio de overdose, eu lembro que foi um princípio de overdose por lança-perfume. Veio uma segunda vez, que foi por êxtase, que eu usei muito êxtase, eu estava trancado numa balada, eu comecei a ficar desesperado, comecei a gritar, e dessa vez eu quase morri, foi a vez fatal. Eu lembro que eu vi um homem de capa preta, muito alto, não era normal, porque ele era muito alto, e ele estava vindo na minha direção. E quando ele começou a vir na minha direção, a dor no peito começava a aumentar e eu começava a gritar. E o médico que estava ali e o bombeiro, eles começavam a falar que eu estava ficando louco, eu estava na brisa. Só que eu estava vendo aquele homem vindo e a dor aumentando. Eu cheguei perto da morte, eu vi a morte. Eu lembro que eu já estava no fundo do poço, estava tomando remédio controlado porque desenvolvi uma síndrome do pânico. Fiquei 2 vezes por 6 meses internado para tentar descobrir qual doença eu tinha no corpo. Os médicos não descobriam nada. E a minha mãe fez um convite, ela falou que eu precisava de ajuda espiritual, que o meu problema não era físico. Eu lembro que estava eu e a minha namorada na época sentada no sofá e eu senti tanto ódio quando ela falou de igreja, eu senti tanta raiva que eu queria agredir a minha mãe com a raiva que eu senti dela naquele momento. Falei para ele assim, são 7 sexta-feiras, só 7 sexta-feiras. Quando ela falou que eu tinha que fazer 7 sextas-feiras na Igreja Universal, aí ficou pior ainda, porque eu odiava a Igreja Universal. Eu falava muito mal da igreja. Eu lembro que nas minhas redes sociais eu criticava tudo da igreja. E quando ela falou o nome da Igreja Universal, eu lembro que eu pensei, eu não vou lá. Aí teve um dia que ele estava tendo uma crise no meio da rua. E antes eu estava tão assim perdida que eu falava para ele, filho, vai num posto, vai no hospital, eles vão te atender. Aí nesse dia eu falei, não, meu filho, você vai na primeira Universal, aí tem uma Universal. Você vai lá, entra, mesmo se não tiver reunião, você conversa com o pastor vai te orientar. Aí ele, mãe? Eu falei, é. E foi o que ele fez. Quando eu pisei o pé na Igreja Universal, eu já imaginava que nada aconteceria. Eu sabia que era uma mentira. Mas o que aconteceu comigo naquela noite de sexta-feira foi algo diferente. Dentro de mim aconteceu algo que eu nunca imaginei que aconteceria. Eu saí de lá totalmente diferente. Parecia que tinha tirado 3 carretas de peso de cima de mim quando eu saí daquela reunião. Comecei a ver mudança, ele começou a ficar mais calmo, mais sossegado, entendeu? Ele não tinha mais aquelas crises que ele tinha, ele não tinha mais. Eu encontrei o meu lugar e eu comecei a frequentar as sextas-feiras, fazer as correntes e eu comecei a aprender mais dessa fé. Eu queria tanto conhecer esse Deus, aquele mesmo Deus que quando eu cheguei eu queria conhecer, que eu comecei a abandonar tudo. Eu tomei uma decisão. Eu lembro que todos os meus amigos que me levavam para o mau caminho, eu abandonei um por um. Fui criticado, me zombaram de mim, me humilharam, me chamavam de pastorzinho na época. Eu não queria mais droga, eu abandonei todas as drogas, não foi necessário nada para eu abandonar as drogas, medicamento, nada. Eu tomei uma decisão de buscar Deus, eu queria me encontrar com Ele. Eu reconheci o lixo de pessoa que eu era. Eu lembro que foi passado um filme na minha cabeça tão grande, tudo, a pessoa ruim que eu era, a pessoa medíocre que eu era, o drogado, o viciado, passou tudo na minha cabeça. E eu me entreguei, eu falei, meu Deus, eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero a vida que o Senhor tem para me dar. E eu me entreguei ali. Eu vi quando ele começou a se incomodar com o piercing, ele começou a se incomodar com a tatuagem,
ele começou a se incomodar com a roupa. Eram camisetas de rock horrorosas, aquelas camisetas preta horrorosa. Ele começou a encostar as camisetas, já não gostar mais. Começou a mudar dentro de mim, porque eu comecei a entender, eu queria ser como Jesus era. Eu tive esse encontro com ele. Em uma outra reunião, eu ouvi sobre o Espírito Santo. A minha vida estava boa, eu já tinha frutos daquela minha entrega, daquele encontro com Deus. Eu precisava do Espírito Santo para continuar firme na fé. O Espírito Santo era a estrutura da minha fé. E eu lembro que quando eu ouvi aquilo, o meu único desejo era o Espírito Santo. Eu não queria mais nada, eu só queria ter esse Espírito. Porque eu lembro até hoje que o pastor falou que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem o próprio Deus dentro dela. E eu queria esse Deus dentro de mim. Porque eu pensei, se eu tive um encontro com ele, imagina se eu tiver ele dentro de mim. E eu comecei a buscar. Eu recebi o Espírito Santo em uma vigília. Eu lembro que eu estava me preparando, foi uma vigília. Eu lembro que à 00:05 eu recebi o Espírito Santo. Ali a minha vida foi transformada. Eu lembro que tudo que eu busquei lá no passado, tudo que eu busquei, eu recebi naquele momento. Eu tinha o próprio Deus dentro de mim. E queimava, era um fogo tão forte que queimava dentro de mim, que naquele exato momento eu já queria ganhar almas. Eu já queria ajudar o próximo. Eu já não olhava o jovem que está na minha frente da mesma forma. Para mim ele não era mais um jovem qualquer, ele era uma alma. Eu olhava para ele querendo salvá-lo. Eu olhava para ele querendo ajudá-lo. A minha vida foi transformada. Quando ele recebeu o Espírito Santo, a primeira coisa que eu senti é que ele tinha um brilho no olhar, ele se preocupava mais com as pessoas, sabe? Ele começou a querer ajudar. O mais bonito de tudo é que ele queria ajudar os jovens que passaram pela mesma coisa que ele. Essa alegria nunca acabou. Diferente das drogas que eu usava, que tinham um prazo de validade, que à noite eu estava chorando, deprimido, essa alegria nunca passa. Esse Espírito, ele me fortalece a todos os momentos. Eu lembro que eu saí dali, passaram-se dias, meses, e a alegria nunca acaba. Eu posso estar em qualquer situação, qualquer momento de tristeza, posso estar em momento de dificuldade, a alegria ela nunca acaba. É uma fonte que jorra dentro da gente. Esse Espírito ele jorra essa fé, essa certeza. Até familiares meus que não se relacionavam com a fé falavam, eu vejo Deus em você. A minha vida foi totalmente transformada. Aquele jovem que era desempregado, vivia uma vida de miséria, aquela infância que eu tinha passou a ser totalmente transformada. Eu comecei a trabalhar, comecei a ter uma boa renda, eu vivia bem, eu tinha o que eu queria. Eu casei, essa minha namorada, que outra hora eu traía, mentia, enganava, se tornou a minha esposa. O casamento totalmente abençoado, um casamento com base na fé. Era o filho que eu queria. Ele começou a ter mais amor, mais carinho. Ele começou a me tratar assim, como mãe de verdade. Então eu fiquei maravilhada. Hoje a minha mãe, quando ela me olha, ela vê um homem de Deus. Hoje a minha mãe, quando olha para mim com um olhar de admiração, ela olha para mim e ela vê realmente um antes e um depois. Ela vê uma transformação total e completa na minha vida. Hoje ele é um filho carinhoso, está sempre me mandando mensagem, ele pode estar onde ele estiver, ele me manda mensagem. Ele é um exemplo. Antigamente todo mundo da família falava, ele não tem jeito, você não está vendo que seu filho usa droga, não? Você não está vendo que seu filho está se perdendo? Hoje não. A vida me deixou algumas marcas, como essas tatuagens que eu carrego aqui hoje. E quando eu olho para elas, o único pensamento que Deus faz me lembrar é que do fundo do poço onde eu saí, do buraco onde eu saí, daquele mundo em que eu vivi. E ela me faz lembrar que eu nunca devo e nem posso mais voltar para aquele lugar. A Igreja Universal me ensinou tudo. A Igreja Universal me ensinou, primeiro, quem era o Senhor Jesus. Me ensinou a como ser um homem fiel, um homem de caráter, um homem de respeito, um homem que valoriza a família, um homem que cuida do seu próximo. Eu aprendi a amar o próximo, eu odiava o próximo, eu queria brigar, eu queria matar. E eu aprendi dentro da Igreja Universal que quem pensa no próximo pensa como Deus. Eu falava que seria uma lavagem cerebral, que fariam colocar na minha cabeça coisas que eu não acreditava, que eu seria um crente, que eu seria uma pessoa totalmente descontrolada. E fizeram sim uma lavagem cerebral, só que para o bem. Lavaram as drogas da minha cabeça, lavaram a bebida, o ódio, a raiva. E hoje o meu único desejo é ganhar almas. Está dentro de mim o desejo de salvar, de mostrar para as pessoas esse caminho que eu cheguei. Se eu pudesse colocar dentro da pessoa o que eu tenho hoje,
eu colocaria para mostrar para ela o Deus que eu conheci dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. O Espírito Santo é a maior bênção que você pode receber na sua vida. Tê-lo deve ser a sua principal prioridade, pois através dele é que obtemos uma vida completa e realizada e, acima de tudo, a certeza da salvação da nossa alma. Na Escola da Fé Inteligente, você irá aprender por meio da Palavra de Deus como receber o maior presente de Deus para nós, o Espírito Santo. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma igreja universal do Reino de Deus, próxima de você. Meu nome é Elizabeth Rodrigues de Oliveira. A minha infância foi muito difícil, porque minha mãe, ela tinha 14 filhos e eu era gêmea e ela não dava atenção. Aconteceu do meu tio chegar a me estrupar. E eu cheguei nela e falei, e ela não acreditou. Ela falou que era história minha, que aquilo ali, ele jamais iria fazer aquilo. Eu imaginava atirando na cabeça dele. Eu imaginava botando fogo no corpo dele. Eu imaginava fazendo um monte de coisa com ele. Eu, criança, mas eu imaginava isso. Ali eu já me tornei uma criança depressiva, por mais que naquela época não sabia o que era depressão. Eu olhava minha irmã gêmea comigo e eu falava, eu podia matar ela. Porque eu tinha ódio de quem passasse perto de mim. Porque ninguém acreditava em mim. A dor era tão grande, a mágoa era tão grande, a angústia era tão grande, que eu pensava assim, se eu sangrar alguém, e se eu tirar o sangue e chupar o sangue? Então eu peguei uma faca e cortei meu pulso. Eu me sentia a pior criatura. A pior de todas que já imaginou. Porque assim, os pensamentos vinham, você não presta nem para morrer. Sua mãe não acredita em você. Comecei a tomar remédio controlado. Comecei, desde 12 anos de idade, eu já comecei a tomar, ir para o psiquiatra, para poder ver o problema, porque a minha cabeça doía tanto. E tudo que eu falava, eles falavam que era história da minha cabeça. Com esse sofrimento todo, eu imaginei, se eu arrumar uma outra pessoa, se eu arrumar um companheiro, que ele possa me ajudar a sair da situação. Talvez é isso. Quando eu conheci essa tal pessoa, ele teve relação sexual comigo à força. Na hora, eu lembrei do meu tio. Aquela sensação de ódio, voltou tudo. Aquela angústia, aquele desejo de morte. Só que logo em seguida, eu descobri que eu estava grávida. E agora, o que eu vou fazer? Aí eu tentei me matar, eu e meu filho. E um pensamento, eu planejei. Eu usei lepecídio com criolina. Misturei e tomei, coloquei um dentro do outro e tomei tudo. Fiquei em coma 21 dias. Quando eu acordei, os médicos chegam para mim e falam, nós descobrimos que você está com câncer no sangue, leucemia rara, que no meio de 1000 tem uma, e você é uma delas. Os remédios, eu não reagia mais, meu organismo já não gerava mais sangue. Eu tinha que tomar sangue 3 vezes por semana, fazer transfusões. Assim que eu cheguei em casa, eu me tranquei no banheiro e gritei bem alto, Deus, o Senhor fala que o Senhor existe? Mentira! O Senhor não existe. Eu nasci para sofrer. Eu nasci só para sofrer. Então, assim, naquele momento, eu gritei e falei, se existe um Deus, dá um sinal, pelo menos um sinal que seja, para mim saber se existe um Deus. Porque o lado ruim eu já conheço. Eu quero saber se existe um Deus. Era 2 horas da manhã. Tinha um controle no chão e eu pisei nele. E naquele momento tinha uma pessoa falando e apontou o dedo para mim. Falou, você que está aí,
Você que está aí é você mesmo, que não vê que não tem outra saída. Tem sim. Mas para você ver que tem outra saída, você tem que vir aqui. Só que naquele momento, ele passou o endereço e falou Igreja Universal. Eu fui para desligar. Porque naquela hora, eu lembrei do Bispo Macedo. Eu tinha uma revolta, assim, um ódio sem explicação do Bispo Edir Macedo. Porque eu imaginava, eu achava naquele momento que ele era um ladrão, que ele roubava os outros, que ele pedia dinheiro. Aquele homem estava me passando uma confiança. Quando eu cheguei na porta, eu já senti algo totalmente diferente. Uma tranquilidade. E quando aquele homem subiu no altar, que falou, fica todo mundo de pé. Eu não consegui ficar de pé naquele momento. Que falou com o Espírito Santo, que eu nem sabia o que era Espírito Santo. Ia curar quem estava enfermo, ia curar quem estava com qualquer tipo de problema. A mão dele tocou em mim naquele momento. Quando eu percebi, eu já estava em pé, sem dor. Aquela reunião para mim foi inesquecível. Foi aí que eu percebi que realmente havia um Deus. Realmente não era Edir Macedo. Realmente era o próprio Deus ali naquele momento. Aí eu fiz todos os exames e provou que eu estava curada. Os médicos não acreditaram, mas a senhora estava como morta. Eu voltei para casa com a cura na mão. A cura que a medicina falou que não tinha como. Só que o vazio continuava. Um homem de Deus chegou em mim e falou, tem uma saída para a senhora. Para curar a alma, o vazio, esse ódio que a senhora sente, conflito, tudo o que acontece que a senhora não vê uma saída, eu tenho uma saída que é no altar. Aí eu pensei, como uma saída no altar? Naquele momento que ele entregou o envelope para mim, ele falou na Fogueira Santa. O que ele falou na Fogueira Santa? Ele lembrou da época de Moisés, povo no Egito. E para sair da escravidão, eles sacrificaram. Aí eu entendi naquele momento a proposta de Deus. Se eu pude sacrificar para os encostos, por que eu não poderia sacrificar no altar de Deus? E naquele momento, eu comecei a gerar. Por mais que os argumentos do diabo vinha falando, você tem que comprar coisas para o seu filho. Colocava os meus filhos falando que estavam com fome, mas eu falava, não, é para o envelope. E realmente naquela época eu passava muita dificuldade financeira, porque eu não tinha como alimentar meus filhos. Era doações de vizinho para dar para eles, mas nenhum argumento fez eu não gerar meu sacrifício. Vendia sapato, comecei a vender sapatos usados. Aí depois consegui uns novos. E todo aquele valor eu colocava no envelope. E pedindo a Deus para chegar o grande dia. E quando eu coloquei meu sacrifício, não só o sacrifício sangue, mas a minha vida. Quando eu coloquei naquele altar, eu desci outra pessoa. A depressão, a angústia, aquele ódio que eu tinha, aquela mágoa, tudo aquilo foi arrancado. Tudo aquilo que naquele momento assim, se pudesse voar, eu era igual uma pena. Aquele vazio foi preenchido naquela hora. A paz, eu senti naquele momento. E comecei a louvar. Até a música, vem agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Só que eu cantando isso aí, com a certeza que ele estava dentro de mim. Eu comecei a ver minha vida totalmente diferente. Aquela alegria que não conseguia sair, já saía de dentro para fora. Naquele momento, eu me tornei uma cidadã celestial. Eu me tornei realmente pertencente aos planos de Deus. Naquele momento, eu entrei realmente
no reino de Deus. E de fé em fé, fogueira santa em fogueira santa, foi construindo uma vida nova. E o altar me deu um homem de Deus. Não, eu costumo falar um homem com H, de verdade. Um casamento não só para dizer que eu casei, mas um casamento abençoado. Eu que só tinha quinta série, comecei a desenvolver também, a estudar. Fiz faculdade de marketing, de relacionamento, marketing geral. E outros cursos também. Eu tenho uma vida de qualidade, me deu uma vida estável, que posso comer o que eu quero. Meus filhos podem comer o que quer, vestir o que quer. Tem lugar de morar, tem carro, empresas. Isso tudo através do sacrifício da Fogueira Santa. Hoje eu sou feliz, tenho essas conquistas, uma vida boa, tenho paz no meu lar. Porém, nada disso tem valor mais do que o Espírito Santo. Mais do que o Espírito Santo que está em mim. Ele é tudo. Ele tem mais valor do que qualquer coisa que eu já conquistei nessa vida. Para alcançar o maior número de pessoas com suas mensagens, Jesus subia no barco, pregava nos montes, tudo para que sua voz fosse ouvida o mais longe possível. E esta foi a ordem deixada por ele aos seus servos. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Uma das formas de subirmos nesses telhados e de proclamarmos a palavra de Deus em todo o país e pelo mundo é através da rádio, TV, internet e redes sociais, que atualmente se tornaram a igreja de muitas pessoas impossibilitadas de saírem de suas casas. Provavelmente, esses são os únicos canais que vêm transmitindo fé e vida no momento que só ouvimos más notícias. Mas, para manter os altos custos de todos esses canais, contamos com a sua contribuição. Seja um proclamador do telhado e nos ajude a levar a palavra que anima e levanta a todos os sofridos e desesperados. Você pode doar enviando uma mensagem de texto para o número 28453 com a palavra doar e em seguida o valor numérico da sua doação, através do site universal.org/doar. Também pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Se preferir, pode fazer transferência bancária para uma dessas contas. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Meu nome é Antônio Freitas, tenho 63 anos, sou bacharel em Direito. Então, do Bispo Macedo a gente ouvia falar muito que ele era charlatão, né? Que ele era um vigarista, que ele se aproveitava do povo e colocava Deus na situação. Quer dizer, isso me gerou muito preconceito com relação à igreja. A mídia atuava muito forte nesse sentido, né? E naquela época teve aquele problema Maracanã, né? Que gerou uma polêmica imensa. Uns falavam que o Sacco tinha dinheiro, outros falavam que o Sacco tinha pedido, e aquela multidão, né? Então a gente ficava espantado, porque falava, poxa vida, como é que tanta gente, né, pode estar sendo enganado pelo Bispo Macedo? Eu nem conhecia a igreja, só ouvia falar, nunca entrei na igreja, nunca tinha entrado numa igreja, nunca tinha conhecido, ver de perto o Bispo Macedo. E no dia que ele foi preso, nós nos reunimos, né, os estudantes, e fizemos uma festa comemorativa à prisão do bispo. E achava que eu estava certo, que aquilo que eu exprimia era o que estava certo, o que nós exprimíamos, entendeu? Então, isso realmente foi assim, o ápice do fake news na minha vida. Então, a minha vida era uma vida
totalmente, assim, sem rumo, a ponto de eu ter dois casamentos desfeitos em razão de ter problemas, assim, de agressões físicas, agressões verbais, e um deles, inclusive, a minha esposa estava grávida e eu cheguei a agredir ela fisicamente. E a minha vida financeira, então, estava um horror, né? Não tinha perspectiva de nada. Apesar de ser formado, não tinha perspectiva. Perdi 2 empresas minhas, né? Estava morando num local que eu deveria desocupar aquele local, morando de favor, não pagava aluguel, não pagava nada. Pensei, inclusive, algumas vezes em me suicidar, né? Então, pensei. Não tomei nenhuma atitude, mas pensei. E, então, as drogas, na verdade, mascaravam, né, essa situação, né? Estava voltando uma noitada, liguei o televisor, aí estava um pastor dizendo: você que está chegando agora, da noitada, que saiu tá perdendo o efeito das drogas e tal. Eu queria fazer um desafio para você. Está cheio de problemas? Vem aqui na igreja e nós vamos comprar a sua briga. Aquilo me tocou, né? Eu falei, poxa, será que é? Mas fui na igreja, vamos ver se esse Deus que esse pastor falou funciona mesmo. Daí na reunião pede para orar por alguma coisa que a gente deseja, que a gente quer, e eu orei para que me arrumasse um lugar para mim morar. No dia seguinte, às 10 horas da manhã, eu já tinha um lugar para mim morar, melhor do que aonde eu estava. Então comecei aí a força foi, aquilo me dava uma força interior, e aí eu acho que eu devo ir todos os dias. E comecei a ir todos os dias. Chegou um dia que eu falei, hoje eu não bebo mais, hoje eu não fumo mais, hoje eu não participo de droga nenhuma. Eu comecei a praticar assim, a palavra através da leitura e também do ouvir a palavra. Então, tudo isso contribui para que você saiba que o Espírito Santo é o mais importante que pode acontecer na vida de um cristão. Foi um domingo à tarde que eu participei da reunião e aí, logicamente, percebi uma força maior e assim, um desejo de ganhar almas, de falar de Jesus. Foi assim, um negócio indescritível de falar, né? Aí é que aconteceu o quê? A alegria, a felicidade permanente que eu tanto almejava na minha vida anterior, antes de conhecer Jesus. Os meus casamentos anteriores, não durou 4 anos. Os 2 casamentos. Hoje eu estou há 22 anos casado com a minha esposa. E tudo que a gente procura fazer é obedecer a palavra através, logicamente, da direção do Espírito Santo. Hoje eu moro num apartamento meu e da minha esposa, tenho um carro importado, viajo para onde eu quero. Recomendo que a pessoa que sofreu, como eu sofri, as pressões, né, os argumentos do fake news, que elas venham e façam um desafio com Deus. Seja lá o que for que está acontecendo na vida delas. Se elas querem sair dessa situação, faça um desafio, venha na igreja e venha constatar o que acontece, o que é essa obra. Eu desafio, venha, que o resultado vai acontecer da melhor forma possível. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade.
A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.